Bem-vindos ao nosso canal YouTube com Falando Nisso de hoje e a pergunta de letra que orna. Oi Christian, queria pedir um tema de vídeo, se for possível, claro. Tenho interesse por autoconhecimento e queria saber se podemos usar personagens e histórias de ficção, por exemplo, como fonte de autodescoberta e entendimento. Por exemplo, desde muito pequeno sou fã do livro A Odisseia, de Homero, um livro e tanto. Eu poderia extrair autoconhecimento daí? E de que forma? Agradeço e parabenizo pelo grande trabalho. Letra A. Gol de letra, passe de letra, pergunta excepcional, simples, mas muito importante, né? Quer dizer, você está recuperando a função daquilo que a gente poderia chamar os mitos, né? Que são de transmissão oral e que são os organizadores fundamentais das nossas culturas holistas, nas nossas culturas orientadas pelo valor no coletivo e na totalidade, né? E de como esses mitos orais eles se transformaram em mitologia, em mitos escritos. E mais adiante foram encontrando outros gêneros, como a tragédia, como o romance, como a epopeia, como a poesia, né? E essas formas de linguagem que você sinaliza bem, assim, elas têm uma estrutura de ficção, elas são muito importantes para o nosso processo de constituição enquanto sujeito, o processo pelo qual a gente aprende a amar, o processo pelo qual a gente aprende a sofrer, o processo também pelo qual a gente aprende como as coisas se transformam e como a gente se transforma na nossa relação com os outros. Quando a gente lê um trabalho de ficção, a gente pode ficar preso, né, na questão assim, isso aconteceu, isso foi real, isso é uma invenção, isso é uma ficção. Mas o mais interessante é que a criança se faz essa pergunta desde muito pequeno, né? Ela, por exemplo, como dizia o Freud, pergunta: de onde vêm os bebês? Como é que eles aparecem na barriga da mãe? Ela entabula teorias a respeito. Ela, por exemplo, pode achar que se a mãe comeu uma determinada comida, ela fica com a barriga mais expandida e isso é associado com ali tem um bebê e vai sair, por exemplo, pelo ânus, como as fezes saem pelo ânus. Então, veja como a criança está fazendo aí o que ele chamava de uma teoria sexual infantil, e a cada passo que ela dá no seu próprio tempo, sobre como é que esse enigma se resolve, ela se transforma. Por exemplo, se eu acho que alguém vai ficar grávida porque come brócolis, eu posso alterar a minha relação com o brócolis, certo? Ou comer de mais ou comer de menos. Há uma teoria sexual infantil conhecida que diz assim: se um homem mostra a bunda para uma mulher e uma mulher faz isso para um homem, nasce uma criança, ou a criança vai parar dentro da barriga de uma mulher. E disso você já pode tirar as consequências para ficar pelado na frente do outro, e isso se junta com por que nós temos vergonha disso, isso se encadeia com por que existem banheiros, isso se encadeia com formas de se vestir, e a criança vai inventando um mundo a partir dessas investigações, né, que são típicas dos nossos mitos de origem. A outra forma de ficção muito importante para o Freud é o que ele chamava de romance familiar do neurótico. Num determinado momento, muitas crianças especulam que, na verdade, elas não são filhas desse casal. Elas foram achadas na lata do lixo, foram adotadas, vieram de uma outra família, na verdade, uma família muito mais nobre, muito mais rica ou muito mais pobre. E o Freud diz, e essa possibilidade de que você veio de uma outra família é muito importante para a constituição da nossa subjetividade, porque é assim que a gente vai entrando em relações simbólicas, a gente vai se entendendo como substituível, a gente vai decifrando as relações de parentesco, né? Filho de, sobrinho de, cunhado de, e assim por diante. Mas a tua pergunta ela é mais direcionada a uma experiência aqui que você chama de autoconhecimento. Uma experiência muito importante, está na psicologia, várias formas de psicoterapia, elas se orientam para isso, para que, no fundo, a gente conheça melhor
a nós mesmos e com isso consiga agir melhor, ter uma vida mais gratificante, entender melhor sua lógica de decisões, entender melhor seus conflitos, seus medos. E isso seria então o equivalente de um processo assim meio científico, como o da criança, descobrindo como é que os bebês nascem, e que a terapia ajudaria as pessoas a levar adiante esse processo. Aqui eu diria muito importante, sim, é a partir do teatro, do cinema, da televisão, que a gente vai explorando outras formas de si, né? A gente vai se entendendo, e se eu fosse esse personagem? E se eu fosse aquele outro personagem? E se de repente eu estivesse na pele daquele terceiro ou quarto? Isso amplia a nossa capacidade de identificação, isso amplia a nossa riqueza de laços. Mas há uma crítica que a gente pode fazer a essa ideia de que esse processo ele de fato corresponde a um autoconhecimento, né? Conhecimento se caracteriza por essa relação, sujeito, método e um objeto. Então, conforme eu vou falando, sei lá, com o meu terapeuta, ou quando eu vou lendo um livro como a Odisseia, eu vou me, assim, objetificando. Eu vou sabendo melhor quem sou eu para mim, tomando-me a mim mesmo como um objeto. E aí eu posso, assim, ter mais e mais saber sobre eu mesmo e com isso me transformar. Haver uma crítica a essa ideia no sentido de que a gente talvez não se transforme ou não necessariamente se enriqueça por auto-objetivação, né? Por assim, uma expansão egológica do próprio eu. Talvez o processo psicoterapêutico e a nossa relação com as formas de ficção possa ser melhor entendido a partir de um outro paradigma. Ou talvez de um paradigma que se associa com o primeiro, né? O primeiro socrático, gnote sueton, conhece-te a ti mesmo. O segundo paradigma poderia ser cuida de si. Cuidar de si é algo um pouquinho diferente de conhecer a si mesmo, né? Cuidar de si implica justamente ficcionalizar-se, saindo de si, né? Cuidar de si pode ser assim algo mais prático do que essa atitude teorética, né, de contemplar-se a si mesmo como um objeto. Cuidar de si pode ser assim examinar seus sonhos, examinar suas ideias, imaginar, fazer meditações, enfrentar os seus medos, as imagens que desencadeiam angústia em você, mas tudo isso pode não ser um processo de dominação, né, como a gente tem em relação aos objetos de conhecimento. Isso tudo pode ser um processo de cuidado e de transformação. Então essas duas coisas, elas confluem para esse uso que você muito bem colocou aqui, Letra. A literatura, a pintura, o teatro, a fotografia, o romance, e elas são formas, eles são meios, elas são processos de linguagem, né, que nos dão estruturas de verdade. Estruturas de verdade que no fundo nós incorporamos, nós absorvemos para nos tornar quem somos. Não só a gente se conhece a partir da literatura, mas a literatura nos forma, né? A gente não só descobre algo sobre nós mesmos vendo um personagem de cinema, mas aquele personagem de cinema ensina a gente as boas perguntas. Ele ensina a gente a certas práticas que a gente nem percebe que está repetindo a partir disso que nos chega desde a cultura. A subjetividade para a psicanálise é esse processo aqui que você descreveu perfeitamente, né? Que começou muito antes da gente ter terapeutas e psicanalistas, né? Mas que já estava aí com os pintores, já estava aí com a cultura, já estava aí com a literatura, como esse grande universo que pode nos ajudar a nos tornarmos melhores, a nos conhecermos e a nos cuidarmos. Então, Letra, beijinho e cuida de si. Abraço! Quem quiser receber mais fragmentos de autoconhecimento narrativo, discursivo, em estrutura de ficção, como dizia o Lacan, a verdade tem estrutura de ficção, clique aqui no Aqueronta Movebo. Por hoje é só.